Como encontrar os documentos das gerações passadas. É sobre como descobrir onde aquele antepassado distante nasceu, casou ou faleceu que eu falarei aqui. E note que eu não estou falando sobre como pesquisar, mas sobre como encontrar essas certidões. Qual a maneira mais rápida e garantida de localizar esses documentos? Eu já localizei centenas de documentos, sejam da minha família que dos meus clientes, e já guiei dezenas de alunos nessa jornada. Por isso, se você tem curiosidade sobre as suas origens, ou deseja encontrar a certidão daquele antepassado que migrou para o Brasil, que pode te dar o direito à dupla cidadania, ou se você já trabalha com pesquisa e deseja ter uma base mais sólida para isso, veja até o final dessa aula como aumentar a sua chance de sucesso na pesquisa em menos tempo. Eu sei que um grande motivador da pesquisa genealógica é a dupla cidadania, que é o sonho de muitos brasileiros e o motivo pelo qual muitos desejam descobrir as suas origens. Já que isso representa a segurança de um dos passaportes mais fortes do mundo, onde a moeda vale 5 vezes o real e o acesso à educação e à saúde são literalmente de outro mundo. Ainda que essa não seja a sua intenção, você está aqui porque de alguma maneira já se perguntou qual a origem daqueles que vieram antes de você. Qual a origem do seu sobrenome? Ou porque deseja se aprofundar nesse conhecimento como pesquisador. Mas para isso você precisa não só saber o básico sobre como encontrar certidões através da internet e dos famosos sites de pesquisa. Você precisa entender também como estruturar uma estratégia para avançar até nos casos em que você acredite serem mais difíceis. Para isso eu quero te introduzir a um termo que eu criei para facilitar esse processo, o enraizamento inventariado. Então, qualquer que seja a motivação que te traz aqui, através do que eu vou te explicar agora, qualquer um se torna capaz de avançar o máximo possível nas descobertas das gerações passadas. Esteja você começando a descobrir esse universo agora, ou já avançado muito em suas pesquisas. Eu quero te trazer alguns dados importantes sobre como é possível avançar nossas descobertas até centenas de séculos atrás. Você já ouviu falar do site Antenato? É um site de registros italianos e deixa eu mostrar uma coisa aqui na tela para você. Nele podemos acessar, por exemplo, registros do Arquivo do Estado de Arezzo até 1314. E agora vamos fazer uma conta simples. Cada pessoa possui um pai e uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós. Olha só a quantidade de ancestrais que estamos falando. Só até aqui são 254 pessoas, antepassados diretos de quem você tem a possibilidade de encontrar documentos através desses sites. E essa conta nem chega perto ainda do ano de 1314. Ou seja, você e qualquer indivíduo descendem de milhares de pessoas. Olha o quanto isso não multiplica suas chances de ter antepassados dos mais diversos lugares do mundo. Esse site é só um exemplo disso. Existem outros 50 sites onde podemos obter informações das gerações passadas. Alguns mais conhecidos são, por exemplo, o Family Search e o MyHeritage, que talvez você já tenha ouvido falar. Por exemplo, o site MyHeritage possui mais de 29 bilhões de registros históricos. E o que eu quero te mostrar com isso? Que se existe tanta informação assim acessível aí da sua casa e que cada pessoa possui milhares de antepassados, o que te impede de avançar em uma pesquisa genealógica? Claro que existe algo por trás dos profissionais que têm sucesso em uma pesquisa. Mas óbvio, não é uma fórmula mágica. E se você está procurando isso aqui, é melhor você parar de assistir essa aula, porque sinto te dizer que não é aqui que você vai encontrar. Quando falamos de genealogia, estamos falando de uma ciência que não é exata. Longe disso. Por isso, preste muita atenção naqueles profissionais que te prometem localizar os documentos em uma semana. Você nunca ouviu falar de assessores de dupla cidadania que pagam pela criação de certidões? Muitos brasileiros tiveram suas duplas cidadanias comprometidas por isso. Basta procurar na internet para saber de alguns casos. Porém, descobrir essas informações não é um bicho de 7 cabeças como eu acreditava quando comecei a aprender sobre esse universo. Eu vou te dar um ótimo exemplo disso. Você já começou algo novo na sua vida, do zero? Não sei se você já viu a palestra no TED Talks do Tai Lopes. Por que eu leio um livro por dia?
Ele começa a palestra dizendo o seguinte: imagine por um segundo quanto sucesso você teria se você abrisse uma empresa com Bill Gates sendo sócio meio a meio e ele usasse todos os truques na manga que usou para criar a Microsoft, uma das maiores empresas do mundo. Agora imagine o quanto mais feliz você seria se Dalai Lama fosse seu guia pessoal e lhe mostrasse como ter satisfação na vida nas pequenas coisas que a maioria das pessoas ignora. Imagina o quanto você seria saudável se quando acordasse fosse o Arnold Schwarzenegger que estivesse te esperando na academia como seu personal trainer, para te mostrar como ele treinou para ter o corpo mais em forma do mundo. E ele continua com alguns exemplos até que diz: mentores têm o poder de fazer isso com a nossa vida. Qual a moral dessa palestra? Que todas essas pessoas começaram do zero em suas respectivas áreas e levaram anos para aprimorar suas habilidades e encontrar o melhor caminho de fazer aquilo que hoje as tornam realmente boas. Quando nós iniciamos algo, tendemos a errar muito até descobrir os melhores caminhos de executar alguma tarefa e entender que aquilo que parecia muito complexo, na verdade, era só algo novo. Entretanto, economizamos muito tempo de erros e acertos quando aprendemos com alguém que já passou por isso e já aprendeu as melhores maneiras de alcançar o mesmo objetivo que nós pretendemos. Por isso eu decidi falar sobre o enraizamento inventariado com você, que é o que eu sintetizei de todas as coisas que deram errado estudando e trabalhando com genealogia desde 2019. Para você aplicar isso fazendo a coisa certa e agilizando muito as suas pesquisas. Então, da próxima vez que você pensar: nossa, mas eu não tenho tempo para isso, você vai se lembrar de mim dizendo: só acha que não tem tempo quem não sabe a maneira mais eficaz de fazer uma pesquisa. De 1 a 2 horas por semana é possível ter grandes avanços em poucos meses, seguindo uma ordem lógica de ações. O Gustavo, por exemplo, que hoje trabalha comigo, estudou a base do método durante 1 a 2 semanas e depois, em um fim de semana, conseguiu chegar até a 4ª geração de um dos ramos da família dele. Claro que quanto mais você estiver disponível para se dedicar, mais rápido avançará, como qualquer coisa que fazemos na vida. Quanto mais conseguimos nos dedicar, mais rápido se torna o nosso progresso. Essas são algumas das descobertas e árvores dos meus alunos em alguns meses aplicando o enraizamento inventariado em suas pesquisas, alguns em até 1 ou 2 meses. Se essas pessoas conseguiram, por que você não conseguiria? Agora deixa eu te contar uma coisa sobre como eu percorri esse caminho de uma pessoa que não tinha a mínima ideia do que era uma pesquisa genealógica para um especialista no assunto. Anos atrás, a minha família decidiu investigar a história dos nossos antepassados, já que existia a informação de que o meu trisavô paterno havia emigrado da Itália. Por isso teríamos direito à dupla cidadania. Bom, então meu pai, querendo confirmar essa história, contratou uma empresa para fazer a tal pesquisa genealógica. Mas eu lembro que a pessoa teve muita dificuldade em descobrir essa informação. No fim das contas, quem teve os insights corretos de onde teriam nascido os bisavós dele foi meu ex, que era advogado e trabalhava justamente com dupla cidadania. Usando a experiência dele na área, unida a alguns sites de pesquisa, ele conseguiu descobrir as informações corretas. E sabe o que ele fez para conseguir encontrar a certidão correta e a empresa não? Ele desconfiou que poderia haver um erro na escrita do nosso sobrenome, já que nossos antepassados eram italianos, trabalhadores rurais e chegaram aqui sem falar português, é claro, ou seja, sem saber ler ou escrever. Vamos imaginar que você não tem a mínima ideia de como escrever a seguinte frase em inglês: My name is fulano de tal. Como você a escreveria como entendemos em português? My name is. Parece bobo, mas isso explica muito bem o que acontecia com os nossos antepassados imigrantes ao chegarem aqui. Isso acontece porque diferentes idiomas possuem diferentes fonemas. E foi exatamente o que aconteceu com o meu sobrenome Moignon, que se escreve assim em italiano e foi escrito assim em português. Mas eu preciso falar o idioma do país de onde veio esse antepassado para descobrir a escrita correta do sobrenome? Não, você precisa apenas saber que isso pode acontecer e que essa pode ser uma grande razão para você não conseguir encontrar algum documento das gerações passadas. Os erros nos registros dos nossos antepassados. Bom, depois de ter a minha origem revelada, o que de mais legal aconteceu foi que eu pude pela primeira vez me deparar com parte de quem eu sou através da história dos meus antepassados. Foi muito legal saber a cidade de onde eles vieram,
com o que trabalharam, um pouco de quem eles foram e o que eles viveram em suas vidas. Então eu comecei a ficar fascinada por isso e quis cada vez descobrir mais. E isso me fez perceber pequenas conexões em coisas bobas cotidianas. Por exemplo, pare um minuto e imagine como você prepararia arroz agora. Você mediria um copo de arroz? Lavaria ele ou não? Picaria alho, cebola, ou só alho, ou só cebola? Refogaria esses temperos em uma panela? Jogaria o arroz e depois? Colocaria água quente ou fria? Tamparia ou deixaria a panela aberta? Esse é um exemplo de coisas que fazemos no nosso dia a dia que nos conecta à nossa história, pois pode ser que a forma como você esteja acostumado a fazer arroz ou fazer qualquer outra coisa no seu dia a dia de maneira inconsciente seja como te foi ensinado pelos seus pais, que foi ensinado a eles pelos pais deles e assim por diante. Veja como somos literalmente um fruto da árvore da qual descendemos. Eu vou plantar uma sementinha para te fazer pensar. O que no seu dia a dia é um reflexo da sua ancestralidade. Por isso, esse universo é tão mágico. E uma das coisas que mais me deixa feliz hoje é saber que todas as pessoas que têm a oportunidade de conhecer as suas histórias sentem o mesmo. Se você já começou a trilhar esse caminho, sabe do que eu estou falando. Bom, então após a localização do documento do meu trisavô italiano, eu tive a oportunidade de reconhecer a minha dupla cidadania e morar na Europa. No fim de 2018, começamos a nos preparar para viver um grande sonho, morar na Itália. Eu lembro de me emocionar uma infinidade de vezes pensando nos meus ancestrais que haviam deixado aquelas terras em busca de uma vida melhor. E eu me senti muito em casa lá, foi como viver um sonho. Então, depois de alguns meses morando na Itália, meu ex me perguntou o seguinte: Gabi, por que você não faz as pesquisas genealógicas dos meus clientes? Então ele me passou algumas informações e macetes que sabia sobre como fazer isso, mas como pessoa exigente que eu sou, eu achei que faltava um aprofundamento nos meus conhecimentos sobre o assunto. Foi aí que em 2019 eu comecei a minha saga para encontrar um curso de genealogia no Brasil. E para minha surpresa, eu não encontrei nada. Eu achei então um curso introdutório no Instituto Criapo em Portugal e pensei, tá bom, eu vou fazer esse curso. Mas ele era realmente muito introdutório. Então, algum tempo depois, eu achei uma pós na Itália. Show! Eu já era bacharel em Ciências Sociais, então eu pude me aplicar. E enquanto eu estudava, eu fazia as pesquisas da empresa dele. Eu comecei a buscar os documentos dos antepassados e logo de cara peguei o caso de um trisavô cujos documentos eram todos desconhecidos pela família. Não sabíamos os locais por onde ele havia passado, quem eram os pais, nem tínhamos os documentos da esposa. Tínhamos realmente pouquíssimas informações sobre essa pessoa, e inclusive a informação de que ele poderia ter mudado de nome. E aí a coisa começou a ficar complexa. Porque eu comecei uma saga de procurar o paradeiro dele por tantos lugares, em tantos sites, em tantos acervos, que eu nem sei te dizer quantos foram a total. E esse foi o maior problema dessa pesquisa. E por mais que eu estivesse aprendendo muita coisa teórica na minha formação na Itália, a parte prática de uma pesquisa ia muito além. Sem contar que a prática lá é diferente da prática no Brasil. Por exemplo, o local onde os documentos são armazenados, onde as certidões são registradas e assim por diante. Então chegou o momento dessa pesquisa que eu me sentia tão perdida, eu passei a achar que pesquisa genealógica era difícil e que tomava muito tempo. Eu não conseguia mais avançar. Era como procurar uma agulha no palheiro, e eu não sabia para onde atirar e atirava para todos os lados. E isso fez com que eu me frustrasse e até me afastasse por um tempo da genealogia. Só que com o passar do tempo eu percebi que não era a pesquisa genealógica que me frustrava, mas a falta de um direcionamento mais claro sobre o que eu deveria fazer para avançar. Talvez você também se sinta assim se já começou a sua pesquisa, mas não sabe mais para onde seguir. Depois disso, eu percebi que eu precisava de uma forma para cada vez que eu fosse dar continuidade às minhas buscas, eu batesse o olho e ficasse muito claro o que eu precisaria fazer dali em diante. Que lugar eu precisaria consultar para continuar subindo para as próximas gerações? Principalmente quando eu não tivesse as informações de maneira tão clara assim. Foi assim que eu fiz algo que eu faço muito bem. Eu estruturei uma forma de planejar e organizar essa pesquisa para só então executar as ações que potencialmente me trouxessem melhores resultados. Assim nasceu o enraizamento inventariado, responsável por me fazer encontrar 98% dos antepassados que eu já procurei. E eu vou te explicar nos próximos minutos como ele funciona.
Hoje eu levo cerca de 5 meses para encontrar o antepassado imigrante de uma família, partindo da geração presente. Estamos falando de uma média de 4 gerações em 5 meses de 6 famílias ao mesmo tempo. Ou seja, o tempo de pesquisa diminuiu muito. E por conta disso, hoje a minha empresa Núcleo Origens tem uma fila de espera de meses de pessoas que desejam realizar as suas pesquisas conosco. O que eu desejo oferecer para as pessoas que cruzam o meu caminho é a possibilidade de uma virada de chave, que para você pode ser ter a liberdade e qualidade de vida que proporcionaria o passaporte europeu, mas também pode ser o autoconhecimento e conexão com a sua própria história a partir da descoberta das suas origens, ou até a oportunidade de oferecer isso a outras pessoas. Entregar algo de todo o nosso coração, que toque o coração do outro, lhe dando a oportunidade de saber do seu passado, de onde veio, não tem preço. Mas vamos então do básico para o mais avançado para você entender qual a lógica por trás dessa metodologia que eu uso. Se você está dando os seus primeiros passos, pode ser que, assim como eu, você tenha começado sem muito direcionamento e esteja sem saber para onde ir agora. Então, a primeira dica que eu te dou diz respeito à maneira mais garantida de descobrir a origem de uma família. Eu vou chutar que, caso você esteja aqui porque está buscando as suas próprias origens, existe grande chance de você ter começado assim. Google, qual o significado do meu sobrenome? Isso está errado? Não. Mas existe grande chance de te levar a uma resposta errada, caso você não saiba analisar a veracidade do que encontra em qualquer lugar da internet. Por exemplo, se eu tivesse feito isso anos atrás, eu realmente acharia que meu sobrenome derivaria do sobrenome espanhol Muñoz, pela semelhança na escrita, já que eu fui registrada com um sobrenome muito parecido quando eu nasci. Só depois de ver a certidão de nascimento do meu bisavô, eu entendi que meu sobrenome é esse que você está vendo aqui na tela. Quando o filho dele, meu avô, nasceu, o sobrenome da família foi escrito errado em sua certidão de nascimento. E meu bisavô não pôde confirmar a escrita correta, já que ele não sabia ler ou escrever. Portanto, eu estaria buscando uma informação errada sobre a minha história. Por isso, quando falamos sobre desvendar as origens de alguém, o correto é começar a pesquisa genealógica para descobrir qual o idioma originário daquele sobrenome. Até porque existem alguns sobrenomes de origem latina comuns em mais de um país. A segunda dica diz respeito à maneira mais eficaz de encontrar os documentos dos antepassados mais distantes. Então, o outro erro que muita gente comete, e se você está realizando a pesquisa para outras pessoas, pode ser que já tenha feito isso, é ir em sites de pesquisa como o Family Search ou MyHeritage e pesquisar através do motor de busca desses sites o nome da pessoa que provavelmente migrou para o Brasil ou qualquer outro antepassado específico que você queira descobrir. Se fizer isso, pode ser que encontre alguém, mas você corre o grande risco de não ser o antepassado que você está buscando. E o pior é que você nem saberá como confirmar isso, mesmo que ele tenha o mesmo nome. Para começar uma pesquisa da maneira correta, você precisa basicamente de uma certidão da última ou penúltima geração nascida para dar start. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa sobre a sua família, deverá começar pela sua certidão. E por que estou te falando isso? Porque mesmo que você já tenha feito alguma pesquisa, saiba que o melhor caminho para ela dar certo é partindo das gerações presentes para as mais distantes. Agora, quando você já avançou um pouco mais, já fez algumas pesquisas ali nos livros do Family Search, entrou em contato com alguns cartórios e chegou, por exemplo, no registro de um trisavô, ou tataravô, como é popularmente chamado, e ele não consta a informação de onde os pais dele nasceram. Então você não tem ideia por onde seguir para continuar as descobertas sobre esse ramo da família. Sabe qual é o seu maior erro nesse momento? Pesquisar diversos locais sem inventariar tudo isso. Toda pesquisa genealógica que se preze precisa ser documentada e documentada da maneira correta. Eu vou mostrar uma apresentação aqui na tela para você poder visualizar o que eu quero te dizer. Caso você não seja uma exceção, em regra, a sua evolução terá 3 fases. E a cada avanço para a próxima fase, você vai subir de 1 a 2 gerações. A primeira fase consiste na organização das primeiras informações que possuímos à nossa disposição. Você precisa saber como coletar e organizar as principais informações que possui do ramo da família que você quer buscar. E o objetivo dessa primeira fase é começar a criar a sua base de dados e linha do tempo
que mais adiante te ajudarão a criar as hipóteses de pesquisa. Conforme você for alimentando ela, você vai ser capaz de enxergar em quais locais aquele núcleo familiar estava no período que você está procurando. Depois disso, nós vamos para a segunda fase da pesquisa, que é o planejamento. E essa fase é extremamente importante para o sucesso das suas descobertas. Começar uma pesquisa genealógica não é difícil. Você encontra em vários sites da internet instruções sobre como começar. Mas para continuá-la, você precisa planejar quais ações terão maior potencial de te levar às respostas corretas. E aqui você começará já a subir para a terceira e quarta gerações. Mas como acontecerá esse planejamento? Você deve listar as próximas ações da sua pesquisa. Então você organizará essa lista da seguinte maneira: as ações que te deem menos trabalho, que levem menos tempo e que você tenha mais indícios para as que poderiam vir a ser caso as primeiras tentativas não deem um resultado positivo. Parece bobo, mas na euforia do momento é muito comum as pessoas saírem fazendo a pesquisa de maneira desinvestada. Só que isso te faz perder tempo de duas maneiras: pesquisando locais pouco produtivos e repetindo ações já realizadas porque você não as anotou. Nesse momento você pode estar pensando: mas isso vai me dar muito trabalho, é muito mais prático eu pesquisar direto os locais onde eu acho que esse documento estará. Bom, isso pode até funcionar nas gerações mais próximas, mas a tendência é que com o avanço da sua pesquisa, as informações se tornem mais escassas. E isso é exatamente o que impede tantas pessoas de localizarem os seus ancestrais que migraram de outros países. Então, quando você chegar nessa fase, possivelmente você terá um bloqueio na pesquisa, sem saber para onde ir e o que fazer para encontrar as demais informações. Mas quando você inventaria as suas descobertas, isso não acontece. Ou seja, é importante você catalogar cada passo, principalmente porque depois de você entrar na pesquisa, você vai estar, por exemplo, no meio do banho e de repente ter a ideia: minha nossa, mas se a fulana de tal diz que nasceu na cidade X e a irmã dela na cidade Y, só que eu não encontro a certidão na cidade X, pode ser que, eureka, o registro dela tenha acontecido na cidade Y, onde a irmã nasceu. Então, ao ter um local para anotar esses insights, você não correrá o risco de deixar passar um deles, que pode ser justamente a resposta que você procura. Claro que aqui eu estou te dando uma base do que você precisa fazer. No Origens Reveladas, eu ensino como listar isso detalhadamente e como calcular as certidões mais úteis para serem pesquisadas em cada caso. Quanto mais aprofundamos nas raízes de uma família, mais dados temos para dar continuidade. E isso é o enraizamento inventarial. O próximo passo é a execução estratégica. Quando você sabe avaliar quais caminhos te levam mais facilmente àquilo que você quer saber, a sua pesquisa se torna mais certeira. E essa é a lógica que te fará economizar muito tempo e dinheiro para você não sair quebrando a sua cabeça sem saber quando e onde pesquisar, ou pagando alguém que às vezes também não sabe o que está fazendo. Por isso, quando alguém me diz: eu não tenho tempo para isso, eu penso: não, na verdade essa pessoa não sabe como utilizar o seu tempo fazendo a pesquisa da maneira correta. Boa parte de uma pesquisa pode ser realizada, inclusive por órgãos específicos, e você paga cerca de R$20 por isso. Mas poucas pessoas sabem sobre isso. Então, da quinta geração em diante, começaremos a falar de outras estratégias de avanço da pesquisa que eu uso. Análise territorial aplicada, que é um estudo do mapa por onde essa família passou e como isso pode te trazer outras informações sobre essas pessoas. Além disso, o estudo nuclear temporal. Ao analisar aquele núcleo familiar, temos a oportunidade de explorar o máximo possível sobre ele, em busca de outros indícios e pistas que revelem a história da família. Todo esse conteúdo é o que você encontra no Origens Reveladas. E claro que faz toda a diferença ter um acompanhamento durante esse processo. Por isso, cada aluno meu tem acesso ao nosso grupo fechado de suporte. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam é: sendo a pesquisa genealógica o primeiro passo para a dupla cidadania, como faço para saber quais documentos devo pesquisar? Ou como dar continuidade e quais são as regras para que eu saiba se eu tenho direito ou não? Então esse também é um assunto que você encontra lá. Agora, um dos maiores presentes, na minha opinião, além do e-book 50 sites de pesquisa, é o diplomata de cartório. Se você alguma vez já fez contato com os cartórios, deve saber que às vezes
existem algumas barreiras não impossíveis de ultrapassar, mas que você precisa ter o conhecimento claro do que o cartório pode te oferecer e quais são os seus direitos e a maneira correta de obter tudo o que você precisa junto desse órgão. Então eu preparei uma sequência de aulas e materiais como bônus só para falar desse assunto. E aí quando a pessoa passa a entender mais ou menos como funciona todo esse percurso, comete um erro. Eu vou contratar alguém para fazer a pesquisa para mim. Bom, se você encontrar um profissional com todas as habilidades necessárias e apto a te prestar não qualquer serviço, mas uma pesquisa dessa maneira que eu estou te explicando, me passe contato, porque eu também quero essa pessoa na minha equipe. Além disso, quanto você acha que um profissional te cobraria para fazer uma pesquisa a cada geração? Eu, por exemplo, não começo qualquer pesquisa por menos de R$ 1.700 por geração no Brasil. Para pesquisas em Portugal e na Itália, o valor parte de R$ 3.000. Então, faz as contas de quantas gerações da sua família estamos falando. Hoje, o Origens Reveladas custa R$ 397 e você pode dividir em 12 vezes mais as faixinhas do cartão. Você ainda tem a garantia de 21 dias para ver o conteúdo e decidir se vai continuar com acesso ou não. Então, eu recomendo que você siga o processo do Origens Reveladas e saiba como fazer uma pesquisa de verdade, mesmo que você deseje delegar alguém em tarefas específicas dela, que é como eu atuo hoje. E aqui está o segredo. Eu monto toda essa estrutura, sei o que precisa ser feito, na ordem mais eficaz, então eu delego ações que tomariam mais tempo para uma pessoa treinada por mim, que sabe o que fazer porque segue essa mesma metodologia que eu expliquei. A pesquisa é dirigida por mim e deve ser dirigida por você também. Dessa forma, você garante o sucesso dela. Sabe o que acontece com muitas pessoas que chegam até mim? Muitas delas já contrataram uma ou até duas pessoas que se dizem pesquisadores. Cobram uma parte do valor dos clientes e depois o tal pesquisador desaparece. E isso é mais comum do que você imagina. Pessoas vendendo esse serviço, mas que não têm ideia do que estão fazendo. Porque no Brasil, além desse ser o treinamento mais completo que você encontrará no mercado nessa área, o que eu acabei de explicar você não vai encontrar em qualquer outro lugar do mundo. Nem no instituto onde eu me especializei em genealogia e história da família na Itália, apesar de ter aprendido muito sobre a teoria, não existia qualquer estratégia de como sair das ciladas da pesquisa. Isso foi desenvolvido e aperfeiçoado por mim nos últimos anos, depois de perceber as ações incomuns que serviam para cada uma das pesquisas já realizadas pelos meus clientes. Com base em tudo que eu estudei, testei e coloquei em prática. Mesmo cada pesquisa sendo única, porque cada história de família também é, existem estratégias específicas que podem ser usadas em qualquer caso. Se você não está conseguindo dar continuidade às suas descobertas, é porque com certeza não inventariou sua pesquisa, ignorou as informações secundárias, como registros dos colaterais, não analisou o território ou não se aprofundou o suficiente naquele núcleo familiar. Você provavelmente está seguindo esses tutoriais que encontra pelo YouTube ou outros sites da internet e não te dão uma visão geral, um passo a passo completo de como deve ser feita uma pesquisa genealógica. Estão faltando as sementes do Origens Reveladas que fazem uma árvore crescer. Mas vamos supor que você tenha preocupações quanto à família não compartilhar com você as certidões ou informações que já possuem. É possível fazer uma pesquisa mesmo assim? Sim, tudo que você precisa para dar o primeiro passo é um RG. No RG, encontramos informações sobre as certidões das pessoas. A última informação que temos no verso dele é a certidão que originou as informações contidas ali. Você vai encontrar isso como DocOrigem, seguido das siglas que te levam a esse documento. Com esse RG, somos capazes de pedir a primeira certidão para dar início a uma pesquisa genealógica. Porém, vamos supor que o seu caso seja o contrário, que você tenha a oportunidade de contar com os familiares mais velhos que você ainda vivos. Saiba desde já que eles são uma excelente ponte com o passado e podem te revelar muitas informações sobre a história da sua família. Por isso, dê muito valor enquanto eles ainda estão aqui. Eu não ouvi uma nem duas vezes pessoas chegando até mim para dizer: nossa, como eu gostaria de ter começado a minha pesquisa antes, para poder conversar com esses familiares e descobrir muito mais histórias sobre a família. Eu, inclusive, sou prova viva disso. Em 2023, eu comecei a me dedicar à pesquisa da minha bisavó paterna. A minha avó, há muitos anos, está no último estágio de Alzheimer. Ou seja,
Quando eu comecei a pesquisar, já não pude conversar com ela sobre a sua família, mas um dos seus irmãos permaneceu morando na cidade onde eles nasceram. Então ele era a pessoa de quem eu podia obter mais informações sobre a minha bisavó. Mas acabei sempre deixando para depois, e na semana em que decidi voltar a pesquisar esse ramo da minha família, ele teve um AVC e infelizmente faleceu pouco tempo depois, levando consigo as histórias que ele sabia. Então sim, eu também gostaria de ter começado antes. E se eu posso te dar um conselho comece a sua pesquisa hoje. Ah, mas eu não tenho tempo agora, tenho meu trabalho, meus filhos, faço isso, faço aquilo. Bom, a maior parte dos meus alunos também faz várias outras coisas da vida. Você não é uma exceção. Mas dedicam parte dos seus tempos livres se aventurando nessa jornada. E eu tenho certeza que no fim das contas, isso vai virar um hobby. De tanto que você vai se apaixonar e se envolver no desvendar do passado. Ou seja, é tudo somente uma questão de organização do seu tempo para ter a oportunidade de aprender o que realmente resolve o seu maior problema, que é encontrar esses documentos em menos tempo. Porque afinal, se você chegou até aqui, é porque tem algo maior que te motiva a seguir essa jornada. Seja se conectar com a história da sua família e desvendar as origens dos seus ancestrais, deixando esse legado para as próximas gerações, seja por desejar ter a oportunidade de obter liberdade geográfica, a qualidade de vida de morar em outro país, em que a sua hora de trabalho vale muito mais, de dar uma melhor oportunidade de estudo para os seus filhos, ou seja porque você vê uma possibilidade de negócio aqui. Eu quero tornar esse sonho possível através do Origens Reveladas. Todas as pessoas deveriam poder saber as suas histórias e usarem isso em seu benefício. Olha só o karma que você atrai para a sua vida ao ser a pessoa responsável por permitir que outros conheçam as suas árvores genealógicas, sejam seus familiares ou não. Eu vou até te mostrar aqui a reação da Veridiana ao saber onde o seu trisavô nasceu. Não acredito! Que da hora! Ai, tô feliz. Obrigada por mandar esse singelo vídeo. Eu adoro esse áudio. E esse é o meu momento preferido de uma pesquisa, o sentimento despertado quando descobrimos as nossas origens. Meu sonho, por exemplo, é levar meus pais e meu irmão para conhecerem as cidades de onde vieram os nossos antepassados. E cada vez que eu compartilho as descobertas, as histórias com eles, eles ficam muito felizes. Eles mesmos começaram a participar de forma voluntária, mostrando os locais onde eles e os meus avós viveram quando crianças. Estas são memórias que ficarão guardadas para as próximas gerações. Tudo isso porque em algum momento, alguém da família teve a oportunidade linda de revelar as origens. Com certeza isso mudou a nossa vida e eu espero que mude a sua também. Então, se você quer descobrir de forma certeira a origem dos antepassados, eu te convido a clicar no botão link abaixo e fazer a sua inscrição agora para fazer parte da nossa comunidade de descendentes. O acesso é imediato e você já pode assistir às primeiras aulas, onde de cara eu te ensino a desvendar a origem e significado de qualquer sobrenome. Espero ver você do outro lado. Um abraço e boas pesquisas!